Olá, tudo bem? Sou Alan Fernandes e vamos para as minhas histórias, parte 11. Bem, ontem eu parei na minha ida para a Europa e no retorno com a Portacu. Ainda continuarei dessa parte. Antes de eu fui para a Europa casado com Larissa Conde. Antes de eu ir para a Europa, eu tocava com o Ademar e automaticamente tocava com as gigs que a Ademar produzia. Uma dessas gigs foi Eliana. Eliana, na época, era do SBT ainda. E a gente puxava o carnaval no bloco rap. Antes de eu viajar para a Europa, minha irmã estava doente, minha irmã Leine, com crises renais. Eu fui para a Europa. Quando eu estava na Europa, as crises dela se agravaram e os rins pararam totalmente de funcionar. Ela começou a fazer hemodiálise. E eu lá na Europa. E aí a gente sempre conversava pelo Facebook, e eu lá tocando de mensagem, ela sempre perguntando: irmão, como são os tratamentos aí? Será que se eu for para aí as coisas melhoram? Aí eu perguntava a ela: ô minha irmã, eu não sei como é que funciona direito, mas deve ter alguma coisa melhor do que aí, eu não sei. Ela fez: não, porque eu estou muito mal, estou numa situação muito ruim. Aí eu fiquei na Europa e voltei para o Brasil, já com meu filho. Quando eu cheguei no Brasil, eu comecei a tocar com as pessoas, como eu falei, voltei a tocar com a Ademar, o Noemi me chamou, e eu entrei nas bandas de axé. Aí fui me encontrar com minha irmã. Quando eu encontrei com minha irmã, eu tomei um susto. Eu via ela pelas fotos, mas não tinha noção de como ela estava mal. Ela estava muito magra, mas muito ruim mesmo. Aí eu falei pra minha irmã, o que é que você precisa? Ela fez: eu estou precisando de um rim. Aí eu fiz: ponto, você não está precisando mais de um rim. Você agora já tem um rim. Ela: que rim? Eu falei: o meu rim é seu. Ela: mas Alan, não me dê uma falsa esperança, bicho. Não estou te dando uma falsa esperança. Esse rim que está aqui é seu. Fique tranquila que vai dar tudo certo. E outros irmãos tinham começado a fazer o teste e por alguma incompatibilidade não deu certo. Eu disse: ela, fique tranquila que vai dar tudo certo. Começamos a fazer os exames, fizemos os exames, a compatibilidade deu ótima de tudo. Foram 6 meses de exame, fazendo exame. Vai no Ministério Público para comprovar que é parente e vários processos de burocracia. Conseguimos resolver a cirurgia de transplante de rim, né? Eu doando rim para ela. Marcou a primeira cirurgia, que foi para dezembro. Aí, início de dezembro, se eu não me engano, dia 12. Aí cancelou porque o centro cirúrgico estava com problema. Aí mudou para dia 26 de dezembro. Aí cancelou de novo. Aí mudou para dia 11 de janeiro. Essa ficou cravada, foi o dia realmente da cirurgia. Na semana da cirurgia, quando marcou de verdade, a gente foi para a última entrevista com o médico, que era que ia fazer o transplante. Ia fazer tirar o rim do meu corpo e colocar no corpo dela. Essa foi uma das frases que mais me chocou, assim. Eu não sei se ela se lembra disso, se ela não se lembra, eu não sei. Mas ele chegou para mim na entrevista, estava eu e ela sentados na sala. Ele falou: você tem certeza que você quer doar esse rim? Aí eu falei: tenho. Aí ele fez: porque você vai entrar numa sala de cirurgia sem nada. Você está saudável. Você não tem nada. Sua irmã tem um problema no rim, que ela vai receber um rim seu. Então ela está entrando numa sala de cirurgia com problemas para receber o rim. Você está entrando numa sala de cirurgia sem nada. Você pode entrar numa sala de cirurgia e não sair de lá. Sua irmã sai e você não. Você fica lá. Você tem certeza que você quer fazer isso mesmo? Aquilo é para um cara que não está seguro desistir. Eu virei para ele: estou. Ele: então assina esses papéis aqui. Aí puxou os papéis e eu assinei os papéis. Isso faltando 2 ou 3 dias para a gente internar. Internamos no dia 10 de manhã. Quando foi no dia 11 de manhã, internamos no dia 10 de manhã, passamos o dia todo. Quando foi no dia 11, 5 da manhã, fui direcionado para o centro cirúrgico e fez o transplante. E foi tudo bacana, deu tudo certo. No primeiro momento teve um problema com ela, assim, acho que o rim virou, aí teve que voltar para a sala de cirurgia, mas Nossa Senhora Aparecida estava com ela
presente como está até hoje, nos dias de hoje, e ela vive altamente saudável, com um rim meu que está dentro do corpo dela. Bem, com esse processo, a cirurgia foi em janeiro, 11 de janeiro. Uma cirurgia de rim é uma cirurgia complicada de retirada do rim, porque o corte vai mais ou menos daqui até o início das costas, mais ou menos assim, daqui até o início das costas. É um corte muito grande. E o processo de recuperação era lento. Poxa, foi em janeiro. Carnaval nesse ano foi início de fevereiro. Como é que eu vou tocar um carnaval? Aí o médico falou, você tem que ficar com o lado da cirurgia para baixo quando você for deitar para dormir, que você vai ter uma recuperação melhor. Os órgãos vão se ajeitar, porque o buraco do rim está lá, então alguns órgãos vai tomar aquele espaço e você vai recuperar mais rápido. Eu fui, fiz o procedimento do médico. Quando chegou no início de fevereiro, tinha um carnaval com a Eliana. Aí a Edemar perguntou se eu tinha condição de fazer. Eu fui no médico e perguntei. Eu tenho condição de tocar? Já estava andando, sentindo uma pequena dor, mas uma dor suportável. Eu estava andando, já estava andando já. Aí ele me fez, você tem condição de tocar? Eu falei, eu vou conversar com o médico. Aí fui conversar com o médico fez, olha, se você não fizer esforço muito de balançar o lugar da cirurgia demais, e você não carregar peso, porque ele sabia que eu era baterista, expliquei tudo para ele, e você não carregar o peso, você pode fazer o carnaval. Porque o percurso de Eliana era um percurso pequeno, 2 horas e meia mais ou menos. O rap saía da Undina, como continua saindo até hoje, e encerrava ali no Barravento. Ele saía dali depois do Otto, naquela pizzaria Alfredo de Roma, e terminava na frente do Barravento. Era um percurso muito pequeno. Ele fez, se você não carregar peso, você tem condições de tocar. Prontamente. Falei com a Ademar arrumou a galera para ir lá para casa, carregou a bateria toda. Aí eu não tinha condição muito de ensaiar muito, fazer muitos ensaios. A Ademar acertou, a gente foi para a casa dele, fez os ensaios na casa dele, o material já ficou lá montado, alguém carregou, não me lembro quem foi agora, montou lá na casa dele. E a gente fez os ensaios e mandou a cópia do ensaio para a Eliana, porque eu não ia ter condição de fazer o processo de ensaio como a gente fazia todos os anos, que a Eliana vinha uma semana antes e a gente passava a semana ensaiando com a Eliana para puxar o bloco. Eu não tinha condição de fazer isso. A Ademar explicou para ela o que tinha acontecido e ela topou na mesma hora. Aí eu fui e fiz o carnaval, só toquei com ela também. O show de Ademar eu não toquei nesse ano. Fui e puxei o trio com a Eliana. Pós-cirurgia, um mês e 2 dias mais ou menos depois da cirurgia. Consegui fazer o carnaval com a Eliana, desci feliz da vida. Um rapaz foi, desmontou tudo, levou tudo para a casa de Ademar. E aí, 1 mês e meio depois a esse show do carnaval com a Eliana, eu voltei a tocar, mas ainda sem carregar peso. Sempre procurava um cara, o primeiro cara foi Paulinho, que ele carregava a bateria para mim, montava a bateria para mim, e aí eu fui seguindo minha vida. Nesse processo das bandas que eu falei ontem, que eu toquei na Levada, eu toquei na Banda Mina, eu conheci esse irmãozão, Fábio Rocha, que me levou para algumas gigs e a gente fez uma amizade muito forte, até os dias de hoje, como todos os outros baixistas. E aí, nesse processo do Beck 80, quando eu retornei, a gente gravou um disco, lá no Maria da Praia. Foi um disco muito prazeroso, ainda era Fábio Bittencourt na guitarra, e depois veio Marco Gordo, que substituiu o Fábio Bittencourt, porque Fábio foi morar em Rio Verde, e seguimos a carreira. Toquei em outras bandas, foi passando, formou a Mameto, com Natinho tocando baixa, meu amigo, antes de viajar. Natinho entrou na Mameto, quando eu voltei para Mameto, Natinho entrou. Ficamos eu, Natinho e o resto da banda, né? Cabo Duca, Sitnes, Escobar, Wallace, Iacossi, Jussiara, Márcia, Léo Brasileiro, Natinho e Ana Mameto, né? Luizinho, trompete e Lauro, sax. Formamos aquela mega banda e fomos seguindo. Com o passar do tempo,
Natinho foi chamado para tocar com Jal Peri. E eu tinha feito alguns shows com outro irmãozão, ó, mais um irmão do baixo, Neomário Marques, mais um irmão. Eu tinha feito alguns shows com o Neomário e a Costa também conhecia Neomário. Quando o Natinho avisou que ia sair para fazer os shows e seguir a carreira com o Jal, que está até hoje por sinal, eu falei para Iacosta, por que você não chama Neomário? E a Iacosta fez, poxa, é um cara legal. Natinho assinou embaixo na mesma hora, porra, Neomário. Aí Neomário veio para Mameto, foi quando eu me aproximei mais dele, porque a gente ficava mais junto do que já estava antes nas gigs que eu tinha tocado com ele. E fizemos essa longa amizade que está até hoje. Fabinho para Neomário. Bem, a história 11 está completa. Amanhã lançarei a história número 12. Viu? Obrigado e um abraço a todos.